E aí, Mauro, só baseado nisso, em relação à parte física que o São Paulo falou, eu também concordo contigo, acho que é muito óbvio que precisa fazer isso, né? Mas é normal também o time oscilar, porque se o time não está muito bem fisicamente, e aí tem uma partida, por exemplo, contra o Fluminense, que exigiu muito fisicamente, né? Pode ser que sinta algumas partidas. Você acha também que nesse momento que o São Paulo está tentando trabalhar, principalmente a parte física, tentando evoluir, essas oscilações vão ser naturais nesse início de trabalho do São Paulo? Sim, eu acho que até pela questão física, né? Foi o que vimos no jogo, por exemplo. O jogo do Corinthians, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Flamengo, ele perdeu o Everton Ribeiro pela manhã, perdeu a Arrascaeta no aquecimento, já contra o Botafogo tinha perdido o Gerson no aquecimento. No primeiro tempo, o Fabrício Bruno sentiu lá uma pancada, tudo, mas não saiu, continuou. O Pulgar sentiu câimbras durante o jogo. Aí entrou o Vidal, o torcedor chamou o cara de burro. Só tinha o Vidal no banco, gente. Só tinha o Vidal. Mas por quê? Porque ele colocou o Vitor Hugo e o Vidal para trabalhar no meio-campo ali como opções de banco. Só que o Vitor Hugo já teve que entrar porque o Arrascaeta se machucou. E aí ele explicou, até eu critiquei, depois retirei minha crítica, porque aí ele na coletiva explicou que o Matheus França também sentia dores lombares. Mais um. Não sei porque estava no banco também, era melhor não estar no banco. Mas enfim, o jogador não tem condição, não bota no banco, senão o torcedor cobra, né? Talvez estivesse no banco, sei lá, pudesse jogar alguns minutos. Enfim, não sei por que ficou no banco. Mas ficou no banco sem condição, foi o que ele falou. Tinha dores lombares. Então ele não tinha opção, só tinha o Vidal. Só tinha o Vidal. Então, um festival de jogadores machucados. Aí, porque o São Paulo está forçando. Sim, se ele está forçando, e isso significa parte do processo para que o jogador entre num estágio físico necessário, então que se force. Aí é o preço a pagar. E um preço a pagar, a culpa não é dele. A culpa é de quem lá atrás fez o planejamento todo errado. E aí, Mauro, a gente entra na partida de hoje, né? Que o Flamengo enfrenta o Nublense vindo dessa sequência. Lembrando que depois o Flamengo vai ter o Cruzeiro no Maracanã para chegar na partida contra o Fluminense, né? O seu jogo de volta. Talvez a vantagem aí, né, Mauro, para essa partida contra o Fluminense, que o Flamengo encara o Cruzeiro no sábado, e aí tem alguns dias que pega o Fluminense só na quinta-feira, né? Para a partida de hoje, por exemplo, o Flamengo tem algumas dúvidas, né? Eu vou até pedir para a produção depois botar aí uma provável escalação do Flamengo, é só provável, porque o Flamengo tem algumas dúvidas. No Léo Pereira, que saiu, fez o gol da vitória do Flamengo lesionado contra o Corinthians, é dúvida, né? Ele está até na provável escalação, né? Aí, ó, Santos Varela, lembrando, galera, o Flamengo não tem o Wesley, que foi expulso contra o Racing, então o Wesley está suspenso. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira. E aí tem a dúvida se o Léo Pereira vai começar jogando. Se não começar, deve ser o Davi Luiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Também tem a dúvida se o Arrascaeta começa jogando. Caso não comece, tem a possibilidade do Vitor Hugo ou até do Vidal. Né? No ataque, Gabriel e Pedro. Por tudo isso que a gente está conversando, Mauro, você acha, até pegando o gancho um pouco da enquete também, você acha que hoje é o jogo para o Flamengo botar o que tem de melhor? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Arrascaeta está 70%, o Léo Pereira está 70%. Vai para o jogo e depois a gente substitui ou começa no banco e dependendo de como tiver a partida, bota. Como é que você acha que o São Paulo vai se comportar? O que você acha que ele deveria fazer? Olha, sendo muito sincero, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Aliás, as escalações do São Paulo, nem o X9 tem Surpreendem. acertado, né? Em cima da hora, o X9 de repente dá, mas assim, momentos antes da escalação já sai às vezes. Quando aí já está na pedra lá, o pessoal lá dentro já sabe, mas assim, na véspera, no dia de manhã, não tem acontecido. O X9 está meio por fora. Eu acho que ele tem que colocar quem está em forma e preservar quem não está legal. Mas levou o Arrascaeta e tudo, não está legal. Bem, eu não sei qual a situação dele, se pode jogar alguns minutos ou fica no banco. O Flamengo tem a obrigação de jogar bem e de ganhar do Nublense. Escale quem for. O time é fraco, é um time bem inferior, mais fraco da chave, não tem altitude, não joga em Tilian, que é a cidade do Nublense, joga em Concepción, que é uma cidade próxima, mas aí não tem tanta torcida, o estádio é maior, então não tem aquela atmosfera de pressão, de caldeirão, nada disso. Então dá para levar um time competitivo, mas tem que estar inteiro. Até porque para se jogar no time do São Paulo tem que estar inteiro, né? Quem está meia bomba não consegue executar. E é sempre bom lembrar, o Sampaoli, ele é assim, contratar o Sampaoli, não esperem o Alberto Valentim, tá? Não esperem o Alberto Valentim. E outra coisa que eu acho que é importante falar nos elogios, que são justos ao Dorival Júnior. O Dorival chegou no São Paulo, tem torcedor do Flamengo que não vê jogo do São Paulo, não sabe o que está acontecendo, né? O cara só vê jogo do time dele, mas comenta tudo. O São Paulo, com o Dorival, a primeira providência do técnico foi o quê? Proteger a defesa, para tomar menos gols.
São Paulo parou de tomar gol. Então teve vários empates, né? Isso no Flamengo não funciona. Se um técnico chegar no Flamengo e fechar o time para empatar 3, 4 jogos e não evitar derrotas, já porque a régua é outra. Tá? São dois grandes clubes, mas nesse pedaço da história que estamos vivendo, o Flamengo tem uma cobrança muito maior, porque tem um investimento maior. Há alguns anos era o contrário. Era o São Paulo lá no talo, com investimento maior, times mais caros, jogadores melhores, e o Flamengo lá brigando para não cair. Hoje é diferente. Então, o que serve para o São Paulo não obrigatoriamente serve para o Flamengo. Então, essa receita de sucesso inicial de Dorival Júnior no São Paulo, talvez no Flamengo fosse motivo de muita discussão. Acho até que seria. Acho não, tenho certeza que seria. Porque a torcida não ia aceitar, a imprensa ia criticar, tá jogando assim, não sei o quê. Aí, agora, no sábado, ele meteu 3 atacantes, soltou mais o time, ganhou do Vasco, mas chegou a tomar um 2-2, estava 2-0 para o São Paulo. E o Vasco é um dos piores times do campeonato nesse momento. Está na zona do rebaixamento. 6 jogos, 10 jogos, o Vasco, nos últimos 10 jogos, o Vasco perdeu 6. 6 derrotas em 10 jogos. No Brasileiro ganhou do Atlético na estreia, tomando um calor danado lá em Belo Horizonte, depois não ganhou mais. O pessoal se empolgou com aquela vitória e tal, mas não deu mais nada. A torcida está protestando. E o São Paulo se embananou. No final, um gol de cabeça ali e tal, e ganhou o jogo. Como o Flamengo ganhou também com as calças na mão, o São Paulo também teve muita dificuldade, mas ganhou. Como vinha, São Paulo nessa hora perdia. Agora ganhou. Então a coisa mudou. Mas a receita que funciona para um, não obrigatoriamente servirá para outro. E o São Paulo é um técnico que ele tem um estilo que acho que combina com aquilo que a torcida espera e com o que os jogadores podem apresentar pela qualidade técnica do elenco do Flamengo. Mas isso depende de toda uma fase de preparação. Ele já explicou isso e estamos vivendo essa fase. Então, tem que ter paciência. Mas acho que para escalar o time tem que ser quem está em forma, quem está em condições de correr. Quem está meia bomba, eu acho que é melhor ficar no banco, joga alguns minutos ou não joga. Ou não joga. E agora, eu continuo fazendo a pergunta. Qual é o mistério de Arrascaeta? Por que esse rapaz nunca está 100% em forma, sai machucado, sai andando durante os jogos cansado, pubis, muscular, cada hora é uma coisa. O que acontece, gente?